Olá, amigos do Portal Rural News. O mercado de carne bovina brasileiro vive um momento crucial em 2022, diante da grande demanda mundial pela proteína animal. Será esse o grande momento do pecuarista se preparar para caminhar para um mercado favorável em 2023? Para falar como anda o mercado pecuário, convidamos o Alcides Torres. Ele é diretor fundador da Scott Consultoria, que é há anos referência de informação de qualidade para o mercado pecuário. Alcides é engenheiro agrônomo, analista e consultor de mercado e conhece como poucos as áreas de pecuária de corte, leite, grãos e insumos agropecuários. Mas antes de iniciarmos, gostaria de convidar você para visitar nosso portal de notícias www.ruralnews.agr.br. Lá você encontra diariamente informações de mercado, cotações e de tudo que acontece de mais relevante no agronegócio. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Também estamos no YouTube. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações de novidades aí no seu computador ou smartphone. E vamos então chamar agora o nosso convidado, Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria. Alcides, seja bem-vindo ao Portal Rural News. Tudo bem com você? Boa tarde a todos. Boa tarde, Jair. Obrigado aí pela boa avaliação. A Scott Consultoria fica aqui no Planalto Paulista, na região norte do estado de São Paulo. Ela é composta por um time de engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, pessoal da matemática, né, da estatística, e a gente já está nessa estrada aí há mais de 30 anos. E nós trabalhamos basicamente com informação de mercado, né? Mercado pecuário, pecuária de corte, de leite, grãos, coprodutos, né? Avaliação e perícia. É um time bastante integrado e bastante conectado com a água. E a nossa função é justamente, hoje em dia, com essa quantidade enorme de informação que os produtores são bombardeados, né? A gente junta tudo isso, faz as análises e já entrega mais ou menos mastigado para que o produtor tenha mais chance de acerto na hora de decidir. E quem é do mercado pecuário já sabe que a Scott é referência em informação de boa qualidade, não, Alcides? Muitos produtores aí contam com a Scott hoje, com os dados da Scott, para fazerem bons negócios, né? A gente procura não errar, viu, Jair? O nosso cuidado aqui para colher informação sempre de boas fontes idôneas, né? A gente levanta informação com quem compra gado e a gente levanta informação com quem vende gado, né? Então a gente vai fazendo comparações, isso é com todos os outros produtos que a gente levanta, e a gente vai construindo uma série de preços, e a gente consegue identificar quem é altista, quem é realista e quem é baixista. E a gente consegue temperar isso tudo e dar uma informação. A ideia, né, a intenção nossa é dar uma informação a mais próxima possível do mercado. Informação do gado corrente, tá? Os prêmios, essas coisas todas, é outra conversa, mas a referência ela é bem dentro do que corre no mercado. Uhum. E falando de mercado, Alcides, a gente está vendo aí uma estabilidade até momentânea de preços, né, do gado pronto. Os frigoríficos aí nas últimas semanas valorizaram um pouquinho, estão pagando um pouquinho a mais, né, pelo gado. Como é que você analisa esse atual momento? Ele vai se perdurar? Ou a gente existe aí porque o produtor pecuarista, especialmente, foi bem sofrido o ano, né, Alcides? Se você só pensar em preço, a gente está com preços bons, né? Mas os custos de produção subiram, né? Subiu o preço de energia, de óleo diesel, de frete, dos alimentos que compõem a ração do bovino, enfim, todos os insumos subiram de preço, né? Então, a gente teve aí uma baixa as cotações caíram no final da safra, né? Teve uma sobreoferta de gado, aí os preços ficaram deprimidos, e agora eles estão reagindo. A expectativa para esse semestre, né? Para esse segundo semestre de 2022 é de mercado firme e preços em alta, tá? O que preocupa, o Jair, é que a China, não é, que é o nosso maior parceiro comercial com relação à exportação de carne bovina, a China é o maior comprador
quase 60% do que a gente exporta vai para a China, é que eles têm batido recorde após recorde desde janeiro na compra de carne, e pode ser, não é? Essa é a incerteza, a volatilidade do mercado, que eles façam o que eles fizeram ano passado. E quando chega ali no pico quando a gente imagina o pico de preço da arroba do boi gordo, eles parem de comprar, aí o mercado desanda. Para evitar isso, a gente sugere para os pecuaristas fazer operação de seguro, né? Fazendo contrato a termo, comprando contratos de opção e assim por diante. Uhum. Você acha que existe uma tendência de elevação do preço do gado pronto para esse segundo semestre, Cides? Em cima disso? Olha, a tendência é de alta. A gente está no ciclo de alta de preço, né? A gente tem ainda muita vaca indo para o abate. Pouca vaca indo para o abate. Então, a tendência ainda é de preços firmes, né? Agora a gente está num período seco do ano. A gente não vê, vamos dizer, nós estamos otimistas com relação a preço. Mas isso tudo vai depender da China. E por quê? Porque a gente vive hoje uma quantidade de desemprego muito alta, né, que são consumidores de carne. A gente ainda está sofrendo os efeitos da pandemia. A quantidade de brasileiros que morreram foi muito grande, então a gente vive agora uma situação quase que de pós-guerra, né? Não houve destruição de patrimônio, mas muitas pessoas importantes enfim, pessoas morreram aí, né? E a gente tem, então, um aumento também da inflação, né? Então, a gente tem alguns fatores, né? Inflação, dólar em alta, insumos subindo de preço, desemprego. Então, a gente depende hoje dependemos da exportação. Para você ter uma ideia, a quantidade, o brasileiro consumia aí de 30 a 35 quilos de carne per capita, e hoje nós estamos consumindo de 23 a 25 quilos. Então, teve uma retração de 10 quilos de carne por habitante, né? Não é mole, tá? E a gente espera, vamos dizer assim, uma virada de preço somente lá para 2023, meados de 2023. Então, ainda é bom, é claro que se a China continuar comprando, se a China cair fora, aí tem que pensar no mercado novamente. Uhum. E além desses inúmeras variáveis aí que vocês contam e analisam, né, nós temos essa questão política, né, Alcides? Temos aí a expectativa aí de recessão mundial, né? Temos o panorama político no Brasil hoje, que está efervescente também. Várias decisões aí do Congresso, do Senado influenciam o mercado, o dólar, e acaba influenciando aí a cotação também de vários produtos, inclusive a pecuária, né? O que a gente pode chamar a atenção, Jair, é que o Brasil foi um dos poucos países do mundo que honrou seus compromissos de exportação, tá? O Brasil, vamos dizer assim, num dos piores momentos, ele adotou uma solução de mercado, e o que houve foi uma retirada temporária dos impostos de importação, tá? Nós não fizemos como a Argentina ou a Índia, que a Índia simplesmente proibiu a exportação de trigo, e os argentinos, eles aumentaram os impostos de exportação, né? Que na prática é quase que uma proibição. O Brasil não, o Brasil continuou usando os mecanismos de mercado, que foi uma atitude bastante inteligente, e o Brasil embarcou tudo que podia embarcar, né? O que a gente precisa fazer agora? Fazer contratos mais robustos, né? Para evitar aquela situação que nós passamos em outubro do ano passado, que a gente pode passar de novo esse ano. Então, do ponto de vista de parceiros confiáveis, o Brasil ele se destacou no mercado por essa atitude. Agora, quando os países proíbem a exportação ou editam medidas de contenção da exportação, a situação global piora, porque tem menos alimentos circulando, né? Então, não se trata de uma solução nacional para a falta de alimento, a gente tem que ter uma solução global. E nesse aspecto é uma oportunidade, né? Porque o Brasil tem condições de atender a essa expectativa dos mercados e fornecer alimentos. O Plano Safra foi bom, foi o possível dentro
das condições vigentes, então a gente pode também aí ter um fôlego com relação a isso. E a expectativa nossa é que o ano que vem a gente consiga aumentar também a produção de carne bovina e aumentar a produção de grãos. A tese é que a gente deva chegar a 300 milhões de toneladas de grãos, sabe? E se a gente fizer isso 2 safras seguidas, a gente consegue aproveitar todos esses buracos que existem no mercado internacional e ganhar dinheiro com isso, né? Estabelecer definitivamente o Brasil como grande produtor de alimentos em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer clima. Apesar de todas essas variáveis negativas, o Brasil acaba vivendo um momento aí único, né? Entre os outros países, hoje o Brasil está privilegiado para essa questão, né, Alcides? Nós reunimos essas condições, não só a gente tem a melhor tecnologia de agricultura tropical do planeta, né? E é ciência aplicada, a gente já está fazendo isso há muito tempo. E nós temos alguns fatores, né? Por exemplo, esse é um ano de eleição que aumenta o consumo de carne, a gente tem Copa do Mundo lá no final do ano, né? E a gente também, isso é um estímulo. De qualquer maneira, o nível de emprego tem melhorado, né? Vou dizer, o pior já passou, alguns analistas acreditam que o pior já passou. Então, a gente está caminhando para um cenário mais favorável no mercado interno, e o mercado externo, eu entendo isso como uma grande oportunidade. E o mais importante, Jair, a gente tem as pessoas, né? O fazendeiro brasileiro, o rurícola, o homem do campo, o vaqueiro, etc., nós somos muito bons no que a gente faz, tá? É uma das poucas indústrias do Brasil onde a gente trabalha com nível de excelência, tá? Hoje a nossa produtividade média, ela é equivalente à dos países mais desenvolvidos, e ainda na pecuária de corte a gente tem um intervalo ainda um degrau bastante grande de salto de tecnologia, ou seja, a gente pode ainda melhorar muito a pecuária, ceder áreas para exploração de agricultura e aumentar a produção de carne sem precisar fazer grandes investimentos, como, por exemplo, abrir áreas novas, etc. E a gente vê que o pecuarista brasileiro, o produtor, em especial o pecuarista, ele está sempre procurando soluções, né, Alcides? Estávamos aí em Mato Grosso semana passada, conhecemos lá a pecuária de Cuiabá, daquela região, e a gente vê que o pecuarista hoje, ele apesar, como você falou, ele não tem acesso a tantas técnicas ainda, né? Existe uma deficiência aí existe como aumentar essa capacidade de produção muito ainda, né, com acesso à informação, mas a gente vê que ele está o tempo todo procurando trazer isso para dentro da propriedade, né? É isso mesmo, e uma característica que a gente não pode deixar de notar, que quando você vai para o interior do Brasil, quando eu digo interior do Brasil, são o que a gente chamava de sertão há 30 anos atrás, hoje virou tudo região desenvolvida, com oportunidades, com boas escolas, boas estradas, boa medicina, não é? Boa rede de comércio, que são pessoas jovens, não é? A gente tem, é claro, os veteranos que abriram, os pioneiros, né, que abriram todas essas regiões, e a gente tem agora os filhos e os netos trabalhando nessas terras. E quando você vai para o exterior, você não vê essa mocidade pujante no campo, tá? Tem gente jovem, mas muito pouco em relação ao Brasil. Então, o Brasil, além de ter terras, tecnologia, clima, luminosidade, etc., a gente tem o mais importante, que são os fazendeiros que exploram isso com bastante racionalidade. E tem muita coisa para ser feita ainda. Verdade. Alcides, mas voltando aí ao assunto de mercado, né? A gente viu aí, vamos falar sobre o segundo giro de confinamento. O gado magro esteve mais acessível há alguns meses, né? E agora existe uma expectativa aí de preço de milho mais recuado, né? Você acha que a gente vai ter um volume menor de gado confinado aí nesse segundo giro? Olha, essa elevação de custo afetou o primeiro giro, tá? Então a gente teve menos gado confinado no primeiro giro, mas eu acredito que, em função pelos fatos que você já relatou aqui, com preços da arroba do boi gordo com expectativa de alta, queda, né? O milho caiu de preço mesmo em função aí
das características da cultura, então agora é a hora de se preparar. Eu acredito que a gente deva ter uma quantidade de gado confinado quase igual ao que nós fizemos no ano passado. E tem um detalhe, é que, em função do aumento do custo de produção, muitos confinadores pequeno, médio, pequeno porte, eles preferiram transferir os seus rebanhos para confinamentos de grande porte, né, boitéis, etc., porque confinamentos de grande porte tem uma escala de compra muito maior, consegue montar uma dieta mais barata e o pecuarista, ele, claro, eu estou generalizando aqui, mas ele preferiu se desfazer do estoque com preços caros, né, do bezerro, garrote e boi magro caro, mandando esses animais para terminarem no confinamento e entrar comprando animais mais baratos. Então, renovando o estoque, derrubando o preço do estoque e folgando a fazenda. Você teve no Mato Grosso, a seca também lá já está bastante evidente, não é? Então, essa técnica toda fez com que confinamentos de grande porte trabalhassem ou estejam trabalhando quase que a plena carga, e confinamentos de menor porte vazios. Mas isso não significa que a gente vai ter menos gado confinado. A gente teve uma mudança no perfil dos confinadores, pelo menos o ano passado foi assim, e esse ano também. Essa mudança não significa redução aí do confinamento, né? Na verdade, a quantidade de gado, o rebanho confinado deve ficar em torno aí de 6 milhões, 5 milhões e 800 mil cabeças. Uhum. E nesse segundo semestre a gente fica de olho na China, né, Alcides? Dependemos deles agora, que é o nosso grande comprador. Como que você acha aí que vai se comportar o chinês nesse segundo semestre? A China é a grande incógnita, né? Por exemplo, de toda a soja importada pela China, 80% é do Brasil que vai para lá, tá? E agora a gente escutou, a China está dizendo que a soja brasileira tem qualidade menor. É papo furado, tá? Na verdade, isso é um jogo para esfriar o mercado, não é? Para que os preços caiam, né? Tanto a soja brasileira como o milho. Por outro lado, a China autorizou uma importação maior de milho, tá? Isso é favorável para quem produz milho, desfavorável para quem compra milho, não é? Hoje, e a gente tem também agora um anúncio dizendo que Xangai pode fechar de novo. A China é o nosso maior parceiro comercial, que nos dá maior força, tanto é que a gente tem hoje dois preços, né? O boi mercado interno e o boi China, e isso nos levou, inclusive, a acelerar o processo de terminação, né? Bois aí de até 30 meses ou 4 dentes, né? Então, é tudo que o mercado sempre preconizou. A gente está tendo um aceleramento da terminação, o ciclo de preço está encolhendo, e o medo é a China, tá? Da mesma forma que ela nos dá tranquilidade, no momento que teve retração do consumo interno, a gente conseguiu exportar mais. Se ela espirrar lá, a gente tem febre aqui, tá? Então, esse é o grande motivo de preocupação hoje em dia. Uhum. E nesse momento que é o trabalho de vocês, né, Alcides? Dizer para o produtor rural o que é real e o que é fake, né, dessas notícias aí. Porque, de qualquer maneira, os chineses são nossos compradores. Eles querem também influenciarem o preço para poder terem vantagem também, né? Normal, né? E é isso aí, viu, Jair? Hoje tem muita informação, e tem muita informação não muito boa, né? Vamos falar assim. Então, o pecuarista, o produtor rural de maneira geral, e o pecuarista em particular, ele tem que escutar várias fontes, como sempre é recomendável, mas fontes boas, né? Fontes responsáveis pelo que propagam, tá? Essa seria a grande dica, digamos assim. A dica do especialista. Maravilha, Alcides. Nós agradecemos muito a sua participação com a gente sabe que a tua agenda aí é complicada, mas você arrumou um tempinho para conversar aqui com a gente do Portal Rural News. E ficamos à sua disposição aí para qualquer eventualidade, alguma informação que você queira levar ao mercado, nós estamos abertos aí.
Muito obrigado, Jair. Um bom trabalho para vocês. Espero estejam todos aí com boa saúde, fazendo bons negócios. Estamos aqui da mesma forma à disposição, viu? Precisando da gente, é só ligar. Excelente, Alcides. Grande abraço, bom trabalho para você aí. Obrigado. Tchau, tchau.